Bom dia, meus irmãos, eu sou o Valteci, membro consagrado da comunidade Bom Pastor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse nosso retiro que tem como tema Jesus é a nossa esperança. A palavra de Deus que afirma essa realidade. A esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lá em Romanos 5,5 que diz essa verdade para nós. Nós vamos cantar nessa manhã dizendo: eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero no Senhor. Eu espero em Deus. Eu espero nele. Meu Deus, meu tudo. Eu espero em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio nele. Meu Deus, meu tudo. Eu confio em Deus. Eu me entrego a Deus. Eu me entrego a Ele. Meu Deus, meu tudo. Eu me entrego a Deus. Diz pra Ele: eu te amo, Deus. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus. Meu Deus, meu tudo. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Senhor. Vamos cantar essa verdade mais uma vez. Eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus. Meu Deus, meu tudo. Eu te amo, ó Deus. Te amo, Senhor. Nós te amamos, Senhor. A esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Jesus é a nossa esperança. Olá, Deus os abençoe. Com muita alegria nós iniciamos esse retiro, essa oportunidade na proximidade do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, de estarmos no momento de oração, de contemplação, de preparação imediata para a grande festa da nossa salvação, a festa da luz, porque o Verbo se fez carne para que a luz, meus amados irmãos, pudesse habitar definitivamente a história da humanidade, para que a luz pudesse realmente abraçar o gênero humano. Eu quero agradecer mais uma vez à comunidade Bom Pastor pela possibilidade, pela graça de me dar esse espaço a fim de evangelizar, de ser canal e instrumento do Senhor para a vida, para o coração de todos os senhores na preparação deste Natal Santo, deste Natal feliz. Ainda que seja um tempo tão diferente, mas nem por causa disso deixaremos de dar o protagonismo que é de Deus, exclusivamente de Deus, sendo o Natal que Ele montou. O tema
da nossa pregação, da nossa meditação neste momento é a esperança em Jesus Cristo. E antes gostaria de rezar com todos os senhores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abrimos-nos, escancaramos as portas do nosso coração, esperando sua vinda, desejando ainda mais sermos conhecedores desta história de amor, desta manjedoura em que o Senhor veio reclinar a salvação para toda a humanidade. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança tem um nome e este nome é Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Natal que Deus montou convida todos e cada um de nós a vivermos o mistério de Belém centrados no amor essencial de um coração apaixonado, de um coração que não guarda excessos, de um coração que só quer a Deus e estar com Deus. Por isso, ajuda-nos a não desviar o olhar, a vida e os sonhos dos seus sonhos, do seu sono pueril naquela manjedoura de Belém. Permita-nos acompanhar a Jesus, Senhor. Permita-nos acompanhar a Maria e a José. Acompanhando-nos, estaremos sempre cuidando da sua vida em nós e permitindo que o Senhor cuide da nossa vida em vós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu quisera iniciar a nossa pregação nesse ano josefino, nesse ano em que o Papa Francisco proclamou ano de São José até o dia 8 de dezembro de 2021. Então, um ano que nós temos certeza que será de grande fidelidade, de grandes graças, de renovada entrega, de alegre entrega e compromissos novos para com a nossa vocação, para com a nossa vida, para com a nossa experiência com esse menino que dentro de poucos dias estará na manjedoura. E são muitos os fatos, são muitas as situações que podem nos levar a dizer que Cristo é a nossa esperança. Mas quisera, nessa nossa meditação, neste nosso encontro, graças à comunidade Bom Pastor, quisera realçar a importância da esperança em Cristo, graças à intercessão de São José. E hoje eu convido a todos os senhores a fazermos algumas leituras que, na espiritualidade da Igreja Católica, especialmente na teologia católica, nós sempre fomos convidados para os senhores. Ela diz respeito aos sonhos de José, filho de Jacó. Assim diz: ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive. Pareceu que estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. Os feixes o rodearam e se prostraram diante de meu feixe, e eles o odiaram mais ainda. Estamos na leitura do capítulo 37 do livro do Gênesis. Ele teve, José, ainda um outro sonho, que contou a seus irmãos.
pareceu-me que o sol, a lua e as ondas Que sonho é esse que tiveste? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. Meus amados irmãos e irmãs que nos acompanham, o primeiro sonho de José, filho de Jacó, nos pode sim ser entendido. Evidentemente que aquele primeiro sonho acaba sendo o mais importante como uma profecia para o reinado de José junto ao reino do faraó no Egito, podemos dizer materialmente, né? O feixe de José de pé e os demais feixes prostrados, ou seja, mostra a carência material, toda a necessidade material que José, no Egito, assim salvaria as tribos de seus irmãos. Mas também acontece espiritualmente com São José. E graças à intercessão do Pai adotivo de Jesus, graças a essa intercessão que Ele nos permite contar perante seu coração sagrado, é que devemos ainda mais nesse ano que está entrando civilmente, o litúrgico que já começou, nesse ano josefino, proclamar que Jesus é a nossa esperança. Acontece a materialização desse sonho no prisma espiritual na vida de São José. Sabemos que o número 12 sempre foi muito importante na Sagrada Escritura. O número dos apóstolos, o número de um único povo, o número vinculado aos 12 patriarcas do Antigo Testamento. É verdade. Graças ao filho adotivo de José, de nosso amado São José, como disse o Papa Francisco, aquele que foi convidado para ser a sombra do Pai, a sombra do Altíssimo, guardando a Nosso Senhor e a Santíssima Virgem Maria. Nós podemos também perceber o quanto todos os feixes se prostram diante do feixe de São José, que é Nosso Senhor, a causa, a razão da nossa alegria. Meus amados irmãos, nós podemos e devemos renovar a nossa esperança em Jesus, porque existem eleições que dependem somente de Deus, assim como aconteceu com a eleição de São José. E essas eleições são perfeitas, eleições fidedignas. Deus sabe por que nos escolhe, assim como soube o porquê de escolher ao nosso amado São José. E é por isso que eu gostaria de chamar a atenção de todos os senhores. Não há necessidade para termos medo e não renovarmos a nossa fidelidade e o nosso compromisso de amor e de entrega a Cristo e a sua igreja, porque contamos com o exemplo de São José, contamos com a eleição que São José vivenciou ao longo de sua existência, que poderia ser uma eleição inexplicável, mas interessante. Seus irmãos, seu pai, não entendem aqueles sonhos, perguntam: por acaso vais reinar sobre nós? Realmente, nós percebemos que no reino dos céus, como não terá sido São José homenageado por ter protegido, cuidado, zelado e guardado a Santíssima Virgem e a Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, uma quantidade grande de graças, de graça, de esperança, se dá especialmente àquela alma que aguarda operando, aguarda servindo, aguarda fazendo com que sua esperança seja operativa. Daí
que o batismo no Espírito Santo, que todos nós devemos clamar diariamente, seja essa oportunidade de que os dons do nosso batismo tenham a sua fragrância ainda mais renovada pelo poder do Santo Espírito. O batismo no Espírito que nos faz ter essa certeza de esperança no Senhor. Como foi a esperança de São José, mesmo sem compreender a princípio a sua eleição, mas sendo fiel no pouco, com certeza foi fiel no muito, e diante da sua fidelidade, o que lhe foi dado no céu, meus amados irmãos, nós não temos a menor dúvida que ele está junto da Virgem, diante da Santíssima Trindade, dizendo a cada um de nós: vale a pena esperar na fidelidade, vale a pena confiar no compromisso. O segundo sonho, que é muito curioso, da figura de José, filho de Jacó, nós também podemos perfeitamente fazer uma leitura na vida de São José, de tal maneira que aquele segundo sonho do capítulo 37, exatamente do versículo 9 do livro do Gênesis, nos leva a esse simbolismo, quando José, o então José no Egito, diz: o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram sobre mim. Sabemos, temos o conhecimento que o sol é Jesus, a lua era Maria. Meus irmãos, José era a cabeça daquela casa de Nazaré. E interessante que o inclinar-se aqui não está num fato, não está numa atitude de adoração. Jesus e Maria, eles se inclinam, e a inclinação era um respeito reverencial, era um respeito de reconhecimento ao chamado e à missão que Deus sempre concedia ao patriarca daquela família. O sol e a lua se inclinaram sobre mim. São José pode ser entendido nesse segundo sonho de José do Egito. As estrelas são os apóstolos. Evidentemente, 11 estrelas. Já não contava com a figura de Judas Iscariotes, o traidor, aquele que nós sempre devemos retirar de dentro da nossa vida, de dentro da nossa alma. Por isso, meus amados irmãos, perante a graça que recebeu, José nunca deixou de ter esperança em Deus, sabendo que sua esperança havia se humanizado, havia recebido carne humana, havia abraçado a nossa natureza. E o que é ser fiel? O que é renovar o compromisso? É ser um grande protetor da vontade de Deus. Esperar não significa proteger o meu querer. Esperar requer proteção ao tempo, aos sonhos e ao caminho que Deus reservou para mim e para todos os senhores. O que significa ter esperança em Cristo? É permitir que a vida seja semelhante à de São José, ou seja, proclamador da grandeza de Deus. Nós podemos dizer que a vida de São José foi um Magnificat vivo. São José, ele não somente deve ter muitas vezes escutado o Magnificat da boca de Nossa Senhora no seu momento de oração a Deus. São José, com certeza, foi o megafone desse Magnificat. José, do Egito, foi frutífero materialmente, com esse feixe que esteve de pé perante os feixes de seus irmãos
caíram. José, pai adotivo, nosso amado patrono da igreja, cujo 150º aniversário celebraremos de proclamação dele como patrono de toda a igreja católica, ele é essa árvore frondosa cujo fruto espiritual nós todos podemos, segundo o seu patrocínio, ensinar a todos os homens e mulheres. Ide a José. Essa casa é de José. Minha família é de José. Minha alma é de Cristo por meio de José, porque São José é Deus que nos permite ter nele um caminho seguro para chegar ao coração de Jesus. Por isso, José tem no seu nome Deus acrescenta. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Permitam-me ler essa passagem que é tão bonita, que diz: Ezequiel, sendo portador do oráculo de Deus ao rei de Tiro: fiz de ti o querubim protetor de asas abertas. Estavas no monte santo de Deus e movias-te por entre pedras de fogo. Fiz de ti querubim protetor de asas abertas. Estavas no monte santo de Deus. Como, meus amados irmãos, não fazemos uma leitura da vida de São José, que nos ensina a ter essa esperança em Cristo, a partir desse versículo 14 do 28º capítulo da profecia de Ezequiel. São José, ele viveu uma unção maior do que a unção dos querubins. Os querubins, sabemos, seres elevadíssimos na hierarquia celeste, na hierarquia angelical, eles não possuíam uma unção material. Curioso, porque a unção material, ela é uma graça específica para quem tem coração. Meus amados, São José viveu a unção da proximidade de um coração em Deus para um coração a fim de Deus, na finalidade do próprio Deus, cooperar com os desígnios e o plano que só Deus tinha perfeito e completo conhecimento. Os querubins, uma unção de adoração. São José, uma unção, uma graça material, uma força visível, tangível, que nos faz ter essa esperança em Cristo, que graças à sua intercessão nós podemos sim pedir: concede-nos, São José, ao longo desse ano josefino, ao término do ano de 2020, no início do ano da graça de 2021, uma unção nova de proximidade do coração em Deus e para estar a fim de Deus, na finalidade de Deus. São José, ele não teve somente uma unção específica, ele teve uma unção que impregnou toda a sua vida, ou seja, a unção da vida de São José foi
permanentemente confiar e esperar em Deus através de seu filho Jesus. Por isso a vida de José sempre teve esse derramamento do óleo de quem era fortalecido a cada dia no exercício da sua vocação. Esse óleo que, chamado de sim, de chamado de disponibilidade, de chamado de correspondência, de chamado de audácia apostólica, ia lhe concedendo cada vez mais superabundância de vida. E por isso, nós podemos dizer que São José foi um grande ungido que permaneceu. Mas permaneceu onde? Nos montes do Senhor. Vejam, a vida de José foi uma vida fincada no Monte Santo de Deus, que era o amor à Santíssima Virgem Maria. Um amor incondicional, um amor único. A vida de São José foi muito mais do que a vida dos sumos sacerdotes. A unção que descia sobre os sumos sacerdotes, a unção que descende sobre a vida de cada sacerdote, que unge as nossas mãos para toda a vida. José, mais do que ter suas mãos que carregaram a Deus feito homem, José, mais do que ter a sua cabeça ungida, José teve seu coração, José teve a sua alma completamente revestida de uma graça para ser modelo de amor, de esperança e de adoração. José não somente estava plantado nesse Monte Santo que era o Imaculado Coração de Maria, porque amava a Mãe da Esperança, mas também Nazaré, sabemos que está numa montanha, numa colina, na região montanhosa do reino de Israel. Eu fico pensando quantas vezes São José não terá subido montes, por exemplo, o Monte Tabor, com o menino, com Nossa Senhora, para ver a belíssima vista de Jerusalém. Quem tem esperança sobe os montes da vida, sobe com passos acompanhados, sobe sem pressa, sobe no tempo da espera, não no desespero da afobação. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, o Tabor, o Monte da Esperança, que José terá muitas vezes levado a seu menino Jesus e a Nossa Senhora para um passeio, para uma excursão. José não precisou, para ter ainda mais esperança em Deus, para saber esperar em Deus através de seu filho, José não precisou ver a transfiguração acontecer milagrosamente, porque ele já tinha a glória de Deus no fato de saber esperar, acompanhando a experiência de Jesus a cada dia. Permita que a sua esperança não fique à mercê da expectativa de quando Jesus se transfigurará no Tabor da sua vida. Permita que a sua esperança seja fruto da experiência do Natal. Nós vimos a luz, nós veremos a luz pela força invencível da fé. De modo espiritual, a luz que São José sempre viu e esperou em Deus através de seu filho foi muito mais forte, enquanto graças, milagres e oportunidade de viver em Deus
do que viver, do que experimentaram Pedro, Tiago e João ao terem aquela momentânea visão de Jesus rodeado por Moisés e Elias. Os santos, em especial São José, tiveram esperança em Cristo, e essa esperança tinha um nome: Deus salva, Deus cura, Deus liberta, porque habitavam pela fé o Tabor que é Jesus. Pois eu convido a vocês, meus amados irmãos e irmãs, a renovarem a esperança em Jesus, a exemplo de São José. Quem tem a Cristo permanece com o seu feixe de pé. Quem tem a Cristo sabe que é convidado à vocação de São José, aquela vocação de saber-se escolhido a uma correspondência, e por isso o sol e a lua se inclinam em reverência, porque aqueles totalmente sem pecado, Jesus e Maria, reverenciaram aquele justo, casto e santo homem, porque, apesar de ter sido concebido com pecado, apesar de ter tido a oportunidade de dizer não a Deus, ele preferiu o céu do que a glória deste mundo. Ele escreveu uma página que não era a sua, mas era a página da vida de seu filho adotivo. Ele não quis a sua glória, mas viveu da glória de Deus, e por isso nunca deixou de ser feliz. E esperou e ganhou o céu. E lá no céu, eu não tenho dúvida que está com a Virgem, com Jesus, muito unidos, os três nos enviando graças e abundantes para um santo e feliz Natal, para especialmente um ano de 2021 da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Um santo Natal de esperança, de vitórias. Permita que Jesus seja a luz do seu ano de 2021, porque onde está a luz, a esperança já ganhou o espaço. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, querida comunidade Bom Pastor, pela oportunidade de rezar em voz alta com todos os senhores. Que Deus sempre os abençoe. Um abraço muito fraterno e amigo para todos que nos acompanham nesta pregação, e que estejamos cada vez mais desejosos de imitar a São José, que ele derrame copiosas graças e bênçãos de mais santidade, de maior apostolado, de contínuo desejo de conversão e principalmente de uma parresia espiritual com muitas, inúmeras oportunidades de rezar, falar de Deus, escutar a Deus e, especialmente, adorar a Deus.